XFM Desporto. Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto. Como sempre, à sexta-feira, entre as 21 e as 22, na Rádio J100 90.8, também através das plataformas digitais, pode acompanhar esta emissão. Vamos hoje ter como convidado João Abel Cruz, um técnico de Viana do Castelo, ele que se sagrou vencedor da Taça da Estónia, onde está desde o início deste ano de 2026. João Abel Cruz, que começou a temporada 25-26 como coordenador técnico na formação do Sport Vianense, subindo também a equipa B, que competiu no Campeonato Distrital da 2ª Divisão. No entanto, no início do ano recebeu o convite de um clube da Estónia, neste caso o campeão da Estónia, o Flora, e arrancou a temporada no início de 2026. Conquistou recentemente a Taça da Estónia e o Flora prepara-se agora para participar nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, que vai arrancar no início de agosto, finais de julho, início de agosto é quando entra em competição a formação da Estónia. Vamos conhecer um pouco deste percurso de João Abel Cruz em Tallinn, ao serviço do Flora, o campeão da Estónia. Vamos também nesta emissão, mais à frente, falar de hóquei em patins. Está finalmente agendada a segunda mão da final do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2ª Divisão. O Candelária Juventude de Viana estava sem data marcada, foi finalmente conhecida esta semana a data, é na próxima sexta-feira, ou seja, no dia 19 é quando se vai realizar essa partida, recordando que na primeira mão a Juventude de Viana venceu em Viana do Castelo por 2-1. Vamos também aqui deixar nota de outros destaques, de atletas, de clubes, também com nota para o Voleibol Clube de Viana, que acabou por tomar a decisão de extinguir a equipa feminina que este ano competiu no Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Voleibol. São temas para abordarmos também mais à frente nesta emissão. Para já vamos então avançar com essa entrevista a João Abel Cruz, atualmente técnico adjunto no Flora, o campeão da Estónia. Vamos conhecer um pouco do percurso desde o arranque deste ano de 2026 no clube estoniano. Viana, Cidade do Desporto. Vamos nesta emissão do Viana Cidade do Desporto conhecer a aventura de João Abel Cruz na Estónia. Ele que no arranque desta época desportiva esteve a orientar a equipa B do Sport Vianense, mas no início do ano aceitou o desafio de viajar para a Estónia para pertencer ou para integrar a equipa técnica do Flora, Campeonato da Estónia, que começou apenas no início de 2026. João Abel Cruz está nesta altura de férias em Viana do Castelo e já tinha estado aqui no início da temporada a falar exatamente sobre o projeto do Sport Vianense e também da área da formação, que era uma área que o João Abel coordenava no arranque da temporada. João, obrigado por estares connosco. Vamos então falar sobretudo nesta nossa conversa daquilo que tem sido esta experiência na Estónia. Foste para a Estónia no arranque de 2026. Estamos a falar de um país bastante longe, com, enfim, um clima completamente diferente do nosso. O futebol também não tem nada a ver com aquilo que é o futebol português. Mas, para já, como é que está a ser esta experiência? Estamos a falar de 5 meses, basicamente, na Estónia, neste caso em Tallinn, que é a capital da Estónia. Sim, antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir falar um bocadinho sobre a minha experiência e, acima de tudo, ser reconhecido pelas pessoas da minha terra e convidado para partilhar um bocadinho sobre aquilo que vou vivendo. É verdade, ainda no início da época vim cá falar um bocadinho sobre o projeto do Sport Clube Vianense, estive ligado à coordenação e posteriormente à equipa B. Esta situação do Flora, da Estónia, digamos que é um namoro antigo. Eu já mantenho esta ligação com o Flora desde o ano passado, desde o início de 2025.
fiz uma série de entrevistas com eles, uma série de trabalhos para eles, para integrar até na época passada. Acabou por não suceder e depois na altura, no dia de Natal, no 24 de dezembro, quando eu pensei que me estavam a mandar uma mensagem a desejar o Feliz Natal, mandaram uma mensagem a perguntar se ainda existiria o interesse em integrar o projeto. Pronto, e foi tudo muito rápido. Uma realidade completamente diferente, tal como disseste, um país completamente diferente, longe, fronteira com a Rússia, apesar de me sentir em todos os momentos 100% seguro. É uma cidade super tecnológica, super desenvolvida, super organizada. Futebolisticamente e profissionalmente nunca me senti tão realizado. Acho que pela primeira vez na minha carreira me sinto efetivamente valorizado pela profissão que tenho. Em termos de condições de trabalho, recursos para trabalharmos no dia a dia, não nos falta rigorosamente nada. É um contexto elevado nesse sentido. Em termos pessoais, o choque cultural foi relativamente grande. Estamos a falar de um país que na sua história foi permanentemente invadido, portanto, a antiga União Soviética, e muito também derivado, não só por isso, mas também pelo clima. As pessoas são um bocadinho mais distantes, um bocadinho mais desconfiadas, um bocadinho mais frias no primeiro impacto. Portanto, eu não posso mentir a dizer que é um mar de rosas. Os primeiros dias não foram fáceis. Eu lembro-me de chegar a uma quarta-feira à 1h ao aeroporto, tinha o treinador para me vir buscar. Cheguei ao hotel às 2 e pouco da manhã, às 7h30 ele estava a pegar em mim para me levar para o clube, para ir para o primeiro treino, para conhecer toda a gente. E os primeiros 2-3 dias não foram fáceis. Quem és tu? De onde é que tu vens? Como é que isto surgiu? Estás sozinho, ao contrário do que acontece. Ainda a semana passada temos aqui o Rafael Rocha, que também conquistou ainda recentemente 2 títulos no Bahrein, mas está numa equipa técnica portuguesa. Tu ali estás sozinho mesmo, és o único português entre os estonianos, digamos assim. Sim. E faz estonianos. Sim. E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu digo, quando as pessoas me perguntam, é assim, eu neste momento sinto-me completamente integrado, eu adoro toda a gente no clube, sinto que toda a gente no clube me adora também, acho que o nosso ambiente entre staff é fantástico, mas sinto que efetivamente se eu tivesse ido com uma equipa técnica portuguesa, fosse qual fosse a minha função, que a integração seria mais fácil. Principalmente eu não falo nos dias de futebol, porque no fundo, nos dias de treino, nos nossos dias de trabalho, é indiferente se é estoniano, se é inglês, se é brasileiro, se é português, nós conseguimos criar uma sinergia porreira que isso não é uma barreira. Mas, por exemplo, os dias de folga, percebes? Quando podemos tirar esse dia para ir conhecer um bocadinho mais em termos culturais, juntarmos-nos um bocadinho mais, é mais difícil. Alguém que dê aquele apoio, não é? Um bocadinho, porque assim, a equipa técnica toda tem as suas famílias, portanto são pessoas de lá, são casados, têm filhos, o futebol, como tu sabes, absorve muita energia e muito tempo, portanto eles aproveitam os poucos momentos de folga que nós temos, naturalmente, para estar com a família, para fazer... o preparador físico é brasileiro também, nós temos uma relação porreira também, apesar de, em algumas... Valorizamos se calhar coisas diferentes, daí não passamos a vida juntos, mas temos uma excelente relação. Mas sim, acredito que se tivesse sido para um contexto onde houvesse uma equipa técnica portuguesa, talvez neste momento conhecesse um bocadinho mais de Tallinn, porque eu ainda não conheço muito Tallinn, a realidade é essa, e muito a Estónia, e se calhar a integração em termos sociais poderia ser um bocadinho mais fácil. Uma das questões também difíceis é a questão do clima, penso eu, porque estamos a falar de muito frio, não é? Sim. Chegam aos 20 negativos. Não é? Olha, eu vou ser honesto, eu nunca tinha experienciado... nos primeiros dias eu quase que tenho uma amnésia seletiva, sabes? Quase não me recordo dos primeiros dias, porque eu cheguei a meio da semana, tal como te disse, foi dormir 4, 5 horas, o fuso horário diferente, as primeiras 2, 3 semanas eu não apanhei um raio de sol, muito cinzento, apanhei temperaturas baixíssimas, neve, um volume de neve abismal, e eu fui tão sugado pelo clima, pela essa energia, sabe? Eu sentia-me permanentemente cansado, e há momentos, por exemplo, no nosso primeiro jogo de treino, nós fomos jogar a Parno,
E eu tenho de fazer um esforço mental muito grande para me recordar de como foi o jogo e de como foi tudo, porque foi ali logo 2 dias após ter chegado. Mas depois acho que o meu corpo também se adaptou muito bem ao clima, e as pessoas até já brincam comigo a dizer assim, este gajo está no inverno, mas parece que já está no verão. Já vinha, no início eu usava meia até ao joelho, agora já usa meia até à canela. Já. Faz-me lembrar aquilo que o Rafael Rocha nos dizia a semana passada, que ali é o frio, lá era o calor, temperaturas de 50 graus, mas ele também dizia que depois o corpo vai se habituando e já, enfim, não se estranha. Sim. É um bocadinho a mesma situação contigo. Foi um bocadinho assim, é assim, nós naturalmente na pré-época estamos um bocadinho mais protegidos, porque a pré-época é toda feita indoor. Eles têm eles chamam-lhe os halls, que é quase como se fosse um iglo gigante, não é? Relvado artificial, eles têm uma série de aquecedores no teto, que quando atinge determinada temperatura, por exemplo, quando a temperatura do ar atinge os menos 13, aquilo liga automaticamente. O grande problema é quando nós treinamos com temperaturas de menos 12, ou seja, menos 12, o aquecimento não liga, portanto dentro daquele iglo é quase como se estivesses cá fora. Mas é como te digo, as primeiras semanas foram difíceis, mas também é bonito, não é? Para uma pessoa que raramente teve acesso à neve, conviver diariamente com a neve também foi interessante nesse sentido. Acho que o campeonato e as coisas estão estruturadas para que não se sinta muito esse choque. Aliás, a primeira ronda do campeonato é toda feita em relvado artificial, a partir de março, porque os relevados naturais ainda não estão preparados para se poder trabalhar, e só a partir da segunda ronda é que começamos a trabalhar em relevados naturais. Neste momento, o clima já é um clima, nunca se vai atingir o verão daqui, por exemplo, mas eu posso dizer que desde há 2 semanas para cá eu já treino de manhã de calções, e já houve momentos até de t-shirt que consegui. Já é um clima mais ameno. Sim. Falando um bocadinho também na vertente esportiva, vocês acabaram de conquistar a taça da Estónia. A época começa, portanto, não estamos a falar daquilo que acontece ou da forma como acontece na Europa, em que, portanto, há, digamos, meio-meio, digamos que é o ano civil, começa em fevereiro, março e vai até ao final de 2026. Vocês ganharam recentemente a taça da Estónia. O início do campeonato não foi muito fácil em termos de resultados, mas nós vamos aqui acompanhando. A equipa tem vindo os resultados têm vindo a melhorar, e esta conquista da taça acaba por, de alguma forma, servir um bocadinho de tónico para aquilo que é o trabalho que vocês vão fazer. Sim, claramente. Olha, enquadrando um bocadinho, pronto, o ano passado, assim, o Flora e o Levadia são os eternos rivais, e entre eles partilham 95-96% dos títulos desde que a Premium Liga existe. O ano passado o Flora acabou por ser campeão nacional, um bocadinho como o underdog, ou seja, o Flora é claramente o clube com mais mística da Estónia. Eu utilizo muito esta comparação, é quase como se fosse o Ajax da Estónia, é muito voltado para o jogador nacional, para a potenciação do jogador estoniano, do jogador jovem. Claro que temos 4 ou 5 jogadores mais velhos, de experiência, também para alicerçar o crescimento destes jovens, mas o maior objetivo neste momento do projeto Flora é potenciar estes jovens e colocá-los num contexto de seleção nacional o máximo possível, e valorizá-los de maneira a vendê-los para mercados e para ligas mais apelativas e ligas superiores. Portanto, é claramente um projeto de promoção do jogador estoniano. Depois temos ali 2, 3 equipas com o mesmo, ou posso dizer até um orçamento superior e um investimento superior ao nosso, com uma aposta muito mais elevada no jogador estrangeiro, muito brasileiro, muito jogador africano, nigeriano, Gâmbia, que acabam por, neste momento, eu posso dizer que é ali entre as 4 equipas mais fortes do campeonato. Estamos a falar de nós, Levadia, Paide e o Calho. Portanto, são as 4 equipas com mais condições, 150% profissionais e bons contextos para se trabalhar. A realidade é que um bocadinho como underdogs acabaram por ser campeões o ano passado, e quando tu és campeão nacional estoniano e quando tens uma equipa muito jovem, naturalmente os observadores, outros clubes, outros campeonatos começam a olhar de forma um bocadinho diferente, e a nossa pré-época foi um bocadinho
complicada, porque nós tínhamos 4 ou 5 jogadores muito influentes na nossa equipa que acabaram por sair para mercados mais apelativos, Suécia, Eslováquia, e a questão é que não saíram todos de uma vez, ou seja, iam saindo, um saiu numa semana, outro saiu noutra semana, outro saiu noutra semana, e nós demos por nós no início da época desportiva, digamos que um bocadinho desfalcados, principalmente na nossa zona intermédia. Nós jogamos num 4-3-3 normal, com um 6 e 2 médios interiores, e as opções que nós tínhamos para a zona média eram todas claramente defensivas, o que nos tornou, numa fase inicial, digamos, um bocadinho mais previsíveis no nosso jogo. Dependíamos muito do jogo exterior, muito cruzamento, Ainda assim, há momentos no futebol, e tu que és do futebol também consegues perceber, há momentos em que parece que o mundo do futebol está um bocadinho contra nós, e nós tivemos ali 3, 4 jogos com uma percentagem, éramos a equipa com uma percentagem de golos esperados, a maior percentagem de golos esperados no campeonato, com mais toques dentro da área, mas não estávamos a conseguir concretizar, e cada vez que eles vinham à nossa baliza era uma sensação de perigo iminente. E nós tivemos pela primeira, acho que não foi a primeira vez, mas estivemos muito próximo de bater um recorde negativo, nós tivemos 3 derrotas consecutivas, e eu acho que o Flora nunca tinha tido 4 derrotas consecutivas na sua história. Portanto, foi um período. O que é bom dizer, e eu acho que é a nossa força, o nosso treinador foi o melhor jogador de sempre estoniano, foi considerado até pessoa do ano na Estónia, na altura em que surgiu a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, porque ele é de origem russa também. Ele é uma lenda do clube, não é? Ele acabou a carreira há 2 anos e em momento algum... Houve paciência para esperar. Nunca na vida esteve sequer em causa a pessoa, e depois o mais importante é que todos os jogadores olham para ele como uma lenda e com o máximo respeito para com o treinador. E o facto de sermos só jogadores estonianos e de termos este tipo de projeto fez com que nós, neste momento menos positivo, em momento algum tu sentisse aquela pressão de ir trabalhar, aquele mau ambiente, nunca sentimos isso. E depois da derrota com o Levadia, que eu acho que vai ser o momento da época, eu espero no final vir aqui e nós sermos campeões nacionais, e eu acho que nós jogamos contra o Levadia, um jogo aberto, com exatamente o mesmo número de oportunidades de um lado para o outro, mas nós acabamos por tremer um bocadinho, não conseguimos nivelar os índices de agressividade, eles foram muito mais incisivos, agressivos que nós, e nós perdemos 4-0 contra o eterno rival. Treinamos no dia a seguir de manhã, e acho que a partir daí foi um abre-olhos para toda a gente, para nós, equipa técnica, continuarmos a acreditar no nosso processo e melhorarmos uma ou outra coisa, não necessariamente em termos táticos, mas dentro daquilo que era o nosso dia-a-dia, e para os jogadores também perceberem que estavam no maior clube da Estónia, que perder 4-0 contra o Levadia, independentemente de como fosse, não era aceitável, e a partir daí vimos como... Uma forma de picar um bocadinho, digamos, os jogadores. Porque há também aqui outra vertente, porque vocês, em função dessa vitória no ano passado, acabam por garantir o acesso às provas europeias. Portanto, vocês vão disputar, digamos, as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Sim. Não deixa de ser, digamos, um fator muito, muito atrativo para os jogadores, para a equipa técnica, naturalmente. Sim, é fundamental o acesso às competições europeias, ou pelo menos aos play-offs das competições europeias, mesmo para o clube, é fundamental em termos da aposta que vão poder fazer na época, das condições que vão dar nesse ano. A taça funciona como nos campeonatos europeus regulares, começa a meio de 2025, acabou a meio de 2026, exatamente por isso também, porque o vencedor da taça tem acesso aos play-offs da Conference League. Nós, como já tínhamos assegurado o acesso ao play-off da Champions por termos sido campeões, portanto, no fundo, a taça foi pelo prestígio, não pelo acesso para nós, enquanto equipa técnica, quais são enquanto jogadores. Verdadeiramente as possibilidades de um clube como o Flora agora nestas pré-eliminatórias da Champions? Olha, sendo honesto, é assim, o principal objetivo do clube, se nós conseguíssemos, no final de tudo isto, assegurar a fase de grupos da Conference League, era fantástico. O clube conseguiu fazê-lo no ano pré-Covid e acho que foi um dos maiores feitos do clube.
A Champions, eu não vou dizer que é irrisório, porque não queremos ser pouco ambiciosos, mas a primeira eliminatória da Champions depende sempre muito do sorteio. O sorteio é agora no dia 16 de junho e nós, no fundo, vamos ficar, tenho ideia que restritos a um grupo dos campeões de ligas mais secundárias. Exato. Podemos apanhar Lituânia, Letónia, Finlândia, Ilhas Faroé, acho que Dinamarca não tenho a certeza, não consigo dizer com muita certeza, mas depende sempre muito do sorteio, de sorte que venhas a ter no sorteio. Se nós passarmos a primeira eliminatória da Champions, naturalmente vamos à segunda eliminatória da Champions. Se cairmos na primeira eliminatória da Champions, passamos diretos para a segunda eliminatória da Conference League. Portanto, se nós passássemos uma eliminatória da Champions era fantástico, mas como objetivo... já permitiria o acesso direto à fase de grupos, não? Não, se passássemos à segunda eliminatória da Champions, se caíssemos na segunda eliminatória da Champions, iríamos à terceira eliminatória da Conference. Portanto, são 4 momentos, são 3 eliminatórias mais o play-off final. Tenho ideia, é difícil acontecer, que se formos, a única forma de nós irmos à Liga Europa era se fôssemos até o momento final do play-off da Champions e aí entraríamos diretos na Liga Europa. Porque acho que foi um mecanismo que a UEFA criou da Liga Europa, contar maioritariamente com os clubes que não entram na Champions na parte final e terem os campeonatos mais competitivos. Não e os deixa de países ser uma mais tarefa competitivos. difícil, reconhecidamente difícil, mas possível naturalmente. Sim, é assim, difícil, não vai ser isso que vai colocar em causa o sucesso ou o insucesso de uma época, mas para nós seria fantástico assegurarmos uma fase de grupos da Conference League, era uma excelente... Quando falamos em Estónia ou Liga Estoniana, digamos, em jeito de comparação, estaremos comparando, por exemplo, com Portugal, que tipo de campeonato é que é o estoniano? Sabes, há muita gente a fazer-me essa pergunta e eu procuro fazer esta ginástica mental e às vezes até posso ter um bocado de receio de estar a ser errado, mas eu tenho ideia, é assim, nós temos de dividir um bocadinho o campeonato, não digo em 2, mas tal como eu te disse, as quatro primeiras equipas, nós, o Levadia, o Paide, o Calho, na minha ótica, até porque, pronto, eu tenho um bocadinho mais de contexto e de conhecimento aqui do Vianense, eu acho que, por exemplo, a equipa onde eu estou inserido era uma equipa que faria um excelente campeonato numa Liga 3 e acho que era uma equipa que numa segunda Liga se conseguiria bater, iria provavelmente ter dificuldades na luta pela manutenção, mas acho que era uma equipa que não passaria mal, por exemplo, numa segunda Liga. Portanto, falamos de uma Liga 3 média-alta, uma Liga 2 baixa. O Levadia, a mesma coisa. Nós, se falarmos no Levadia, se calhar tem um bocadinho... Estaremos a falar disso para os principais Sim, clubes. para os principais, sem dúvida. Os outros 4 ou 5 clubes, estamos a falar de um contexto de Campeonato de Portugal médio, alguns até Campeonato de Portugal baixo. Isto falando na qualidade, digamos até individual. Aquilo que depois são os recursos e as condições de trabalho já é um caso Sim, porque diferente. vocês, a nível de condições de trabalho, têm boas condições, têm um bom estádio, têm digamos, estádios fechados para poder treinar em altura de inverno, portanto, nesse aspecto, há boas condições. Estamos a falar de atletas ou de jogadores que não são profissionais, acredito eu, ou são? São. Portanto, estamos a falar de uma estrutura completamente profissional. Sim. Tal como te disse, Flora, Levadia, Paide, Calho, mais 2, 3 equipas, os jogadores são 100% profissionais e só vivem disso. Depois poderá existir 2 ou 3 equipas com 3 ou 4 jogadores que tenham um trabalho extra futebol. Mas em relação àquilo que são as nossas condições de trabalho, é verdade que, por exemplo, tu vais a uma primeira liga, grandes clubes, ou uma segunda liga, claro que tens cada vez mais uma equipa técnica vastíssima, às vezes olhas para um banco e vês mais elementos do staff às vezes do que jogadores suplentes. Nós somos, é o treinador principal, são 2 treinadores adjuntos, é o treinador de guarda-redes que tem função também de treinador adjunto, é alguém da casa que já lá está há muitos anos, é o preparador físico, e temos o analista que faz funções de campo também. Temos um departamento médico com 3 elementos, sempre 2 elementos e um estagiário, portanto, em termos de condições não nos falha rigorosamente nada. Nós trabalhamos
no Estádio Nacional, portanto o Lecoq Arena alberga, ou seja, pertence à Federação Estoniana de Futebol, mas nós é que trabalhamos lá no dia-a-dia, ou seja, só quando as seleções nacionais fazem estágios lá é que nós, por exemplo, temos de libertar balneário, temos de libertar escritórios, mas todo o nosso dia-a-dia é lá, jogamos num relevado natural, num campo com 14 mil lugares, num estádio bonito, num estádio profissional, agradável. Assim. Temos dois campos de relevado natural para treinarmos todos os dias, um artificial, temos o indoor, temos um ginásio top nas imediações do estádio, portanto, em termos de condições de trabalho, não nos falta rigorosamente nada, e estamos a falar de condições que há equipas de primeira liga que se calhar não têm essas condições de trabalho. Em geral, o futebol estoniano, a nível de seleções, tem vindo a evoluir. Também há já alguns jogadores estonianos que estão a jogar fora do país, portanto, em contextos diferentes. Sentes que há margem para evoluir no futebol estoniano? Eu sinto que se houver mais projetos como o Flora, o futebol estoniano poderia evoluir um bocadinho mais. Se cair na tendência de se procurar o sucesso imediato e o rendimento imediato, a procurar jogadores de rendimento fora do contexto estoniano, torna-se um bocadinho mais difícil. Por exemplo, eu hoje estou aqui de férias uma semana, porque nós demos 4, é paragem para seleções nacionais, nós demos 4 dias de folga, depois treinamos 3 e voltamos a folgar no domingo, voltamos a treinar na segunda-feira, porque nós ficamos com 6 jogadores. Porque tudo o resto estava nas seleções nacionais sub-17, sub-19, sub-21 e equipa A. Se fores olhar, por exemplo, para o Levadia, para o Paide, para o Calho, mete 2 ou 3 jogadores na seleção nacional, porque a grande base são os jogadores estrangeiros. Portanto, depende um bocadinho da forma como se olha para a Primeira Liga Estoniana e para a valorização do jogador estoniano. Se tu quiseres potenciar o jogador estoniano num contexto de Primeira Liga, que é sempre uma Primeira Liga, nós temos miúdos de 16, 17 anos a jogarem na Primeira Liga. É mais fácil depois promover esses jogadores. Se tu caís na tendência de sonhares com competições europeias, para sonhares em ser campeão estoniano, suportaste e alicerçaste de só jogadores estrangeiros, acaba por fechar um bocadinho a porta da evolução do futebol estoniano. A verdade é que para ti é um projeto recente de cerca de 5 meses, já 5 ou 6 meses que estás na Estónia, mas até agora fazes um balanço positivo daquilo que tem sido esta tua estadia. Sim, faço um balanço claramente positivo. Acho que estou a conquistar o meu espaço, porque chego lá com uma equipa técnica montada já desde o ano passado. Já não estou na fase de os conquistar, porque acho que isso já aconteceu, mas sinto que vou ganhando importância e preponderância e valorização no grupo a cada dia que passa. Tenho esta premissa que eu acho que é fundamental, que é procuro respeitar muito a cultura deles, porque eu não estou no meu país. Há muitas coisas que me podem soar estranho, mas que eu procuro adaptar-me, porque sinto que para eles, aquilo que para mim me é indiferente, para eles é de muito valor. Eles são pessoas muito territoriais, muito... Esta cadeira é minha, este lugar é meu, eu almoço aqui, eu faço aqui, não mexas nisto, não empurres isto, não faças... Portanto, é importante respeitar aquilo que para mim, eu posso me sentar nesta cadeira aqui ou nesta cadeira ali, mas eu percebo que para eles é importante essas coisas, portanto eu tento respeitar isso, que é para que eles sintam cada vez mais que eu sou mais um e que eles podem efetivamente confiar. Em termos profissionais, sinto-me claramente neste momento satisfeito. Em termos pessoais, já estive pior e sinto que... Mas o pior será sempre a distância, certo, o frio, certo, a alimentação. Não sei, em termos de alimentação as coisas não são muito diferentes. A alimentação, eu acho que a alimentação é idêntica à de cá, nisso eu estou totalmente adaptado. Eu também faço 50% das refeições, faço-as no meu apartamento, portanto tenho a possibilidade de ser eu a cozinhar. Acho que isso não é um entrave e eu adapto-me facilmente a isso. A distância e o frio é o pior. O clima estou totalmente adaptado, a distância é efetivamente mais difícil. Vir, digamos, a Viana não é uma tarefa fácil, são muitas horas de viagem, com várias paragens, não é, pelo meio. É quase uma odisseia vir de Tallinn para
para o Viana. Acaba por ser um bocadinho. Por acaso eu tive sorte que o período de escala na minha vinda não foi muito grande. Eu vim por Frankfurt, depois Frankfurt teve de ser um corrido, porque o aeroporto de Frankfurt é um mundo. Foi um corrido para o Porto, portanto foram 2h30 até Frankfurt, mais 2h30 de Frankfurt até o Porto. É um bocadinho por aí, tem sempre de fazer pelo menos uma escala. Duas ou três questões muito rápidas, olhando para o futebol nacional e sobretudo para o Vianense, porque também estiveste ligado ao projeto do Sport Clube Vianense, seja na formação, seja também na equipa B, e também ainda houve essa possibilidade de poderes vir a trabalhar na altura com a equipa técnica liderada pelo Filipe Mesquita. O Vianense regressa à Liga 3, à distância, como é que olhaste para este trajeto? Olha, Ainda tiveste a ocasião de ver este último jogo? Sim. Com o Rebordosa? Digamos, não vou dizer com naturalidade, porque efetivamente o caminho inicial não foi fácil. Também foi algo montado muito, muito em cima da hora, uma pré-época curta, mas desde o primeiro dia que eu me apercebi que a equipa técnica que vinha para o Vianense, desde os meus tempos de Vianense, eu não me recordo de perceber uma equipa técnica tão profissional na forma de trabalhar, na forma de abordar o dia-a-dia. Sinto também, pelas entrelinhas e pelo conhecimento que já vou tendo do futebol, que neste momento quem está a liderar o processo de equipa A, sub-19, e acredito até que na a próxima equipa B época, também, a equipa B também penso que vai integrar. São as três Sim. equipas que vão Sim. ser geridas pela SAD, Sim. digamos assim. São pessoas do futebol, são pessoas com visão, com projeto esportivo. Fui acompanhando ao longo da época que tudo aquilo que foi necessário foi dado por parte da estrutura. A nossa relação entre mim e Filipe e equipa técnica com o Nelsinho, muitas das vezes também em relação ao suporte dos jogadores da equipa B à equipa A, que eu acho que faz todo sentido nos dois sentidos. Funcionou também de forma muito, muito boa, e eu acho que para mim gostava que o projeto, que fosse dado continuidade ao projeto. Eu acredito que nós vamos fazer uma Liga 3 mais competitiva, muito mais competitiva do que a que fizemos há uns anos atrás, e provavelmente se calhar a gastar metade do dinheiro. É a minha ótica, é a minha visão, porque existe projeto desportivo, e que a SAD começa a olhar para o Vianense como efetivamente um clube apelativo, e que se calhar no próximo ano albergue também sub-17, e daqui a 2 ou 3 até a possibilidade de sub-15, para que depois o clube consiga ser de facto autossustentável e focar-se naquilo que é a base, que eu acho que a base também é muito importante para que o clube subsista. A equipa B, tu saíste já com a equipa em andamento numa fase em que a equipa estava muito bem, vinha num conjunto de grandes resultados, de uma série de vitórias. Depois assume o João Pedro, que era o teu adjunto. A equipa também conseguiu andar ali a morder os calcanhares aos da frente, mas na parte final teve ali 3 jogos que mataram um bocadinho essas expectativas. Também foste acompanhando o evoluir da equipa B? Claro, acho que a equipa B foi das equipas mais especiais que eu tive o prazer de trabalhar. Eu já disse isto a muita gente, e acho que os ajudei muito, mas acho que eles também me ajudaram muito a mim, porque foi num período difícil para mim. Eu estive 5 anos nos Açores, foi uma mudança drástica na minha vida, voltar aqui e sentir um bocadinho que este até já quase não era o meu lugar, e sinto que eles me ajudaram até mais do que eu os ajudei a eles. Sabia que não podia recusar este projeto Flora, mas foi muito difícil para mim libertar uma equipa que tinha passado o que tinha passado durante esta época desportiva, porque perderam o Kim Passos, treinador carismático que estava ligado a eles já há muito tempo, da forma como acabaram por perder. Sinto que eu consegui conquistar todos os jogadores, acho que criamos uma sinergia muito, muito boa, e vínhamos num ascendente. O último jogo que nós fizemos foi contra o Vila Fria, e deixamos ali na luta pela subida, com um confronto direto em relação às primeiras equipas, e dizer-lhes a uma sexta-feira, porque isto foi tudo muito rápido, dizer-lhes a uma sexta-feira à noite que no domingo era o meu último jogo, olhar para a cara deles e pensar: mais um treinador que se vai embora, mais um numa época difícil. Foi complicado para mim.
eles têm um lugar muito, muito importante naquilo que é o meu coração e naquilo que é a minha carreira também, e acredito que para o ano, com estabilidade, que vão finalmente subir à primeira divisão distrital, que é no mínimo onde eles têm de estar. E o projeto da formação, que tu também estavas a coordenar, era, digamos, algo que estava a tentar ser recuperado ou ser reiniciado, eu diria um projeto de recuperação daquilo que era a imagem do clube e da sua formação. Sentes também que ficou ali algo ainda por fazer? Sim, até porque tudo aquilo que nós dissemos aqui no início da época, assim, o Vianense passa a expressão, é um barco mesmo muito, muito grande. E eu entro na coordenação, já tínhamos as equipas de rendimento a treinar, já tínhamos as equipas da base com uma semana de trabalho, as equipas técnicas fechadas. E aquilo que nós procuramos fazer foi um bocadinho uniformizar processos, valorizar muito a base das bases, assegurar que as condições estavam a ser dadas lá, começar a projetar um bocadinho o futuro, reunir com possíveis atletas no próximo ano, arrumar um bocadinho a casa, para que o Vianense pudesse voltar a ser a elite na formação, que neste momento todos nós sabemos que está-se a fazer um esforço para que as coisas aconteçam, mas neste momento não é o principal representante naquilo que é a formação de Viana do Castelo. Mas uma coisa é não ser e não se fazer nada para isso, outra coisa é termos a consciência que não somos, mas queremos e que é um isso trabalho aconteça. que demora algum tempo. E é um trabalho que efetivamente demora algum tempo, e uma das principais premissas que eu pedi, neste caso ao Rui e a toda a gente, é este projeto que o João Abel trouxe de visão para a formação, que não seja o projeto de João Abel. Quando o João Abel for embora, que seja o projeto de Sport Clube Vianense, e que quem vem a seguir, que pegue e que continue e que utilize a mesma documentação e a mesma visão e o mesmo projeto. Isto, se vocês se identificarem com isto. E pronto, eu acredito que isso vai continuar a ser feito, independentemente de ser o João Abel, o João Pedro, o Xavier, seja quem for. Para concluir, e rapidamente, tens ainda até ao final do ano, digamos, a tarefa de tentar revalidar o título de campeão na Estónia. Tens também essas provas, o acesso à Liga dos Campeões, mas sentes-te motivado para ficar mais algum tempo na Estónia, ou estás a olhar já com a perspectiva de poder voltar, pelo menos a Viana ou a Portugal, num futuro mais próximo? É assim, eu consigo visualizar-me a médio e longo prazo, eu sei qual vai ser o meu caminho, eu já passei pelo processo de liderança, eu sei que vou querer liderar, eu sei que vou querer voltar a Portugal, porque para além da qualidade futebolística que Portugal tem, vai chegar a uma altura que eu sei que vai chegar à altura em que eu vou ter de conciliar a vida profissional com a vida pessoal, porque se uma pessoa só viver da vida profissional, depois a vida chega próximo do fim e tu começas a olhar, a vida não pode ser só a vertente profissional. Portanto, eu sei que quero voltar. Neste momento, muito motivado para as competições europeias, para chegarmos ao topo do campeonato depois de um mau começo. O mês de junho vai ser muito importante, vamos ter 2 confrontos diretos com o Levadia, que vão ditar um bocadinho uma possível subida na tabela classificativa. Há outra vertente aqui que pesa muito para mim, é que tirar os cursos em Portugal é surreal, a pouca oportunidade que os treinadores têm para o fazer. Eu estou há 5 anos a tentar tirar o FAA, eu candidatei-me agora ao FAA na Lituânia, tenho a possibilidade, em princípio, se tudo correr bem, de tirar o FAA na Lituânia em novembro, e na Estónia eles abrem com recorrência, ainda abriram este ano, o FA Pro também. Portanto, isso vai pesar também na minha Poderás decisão. Aproveitar para acho que essa caso o formação. clube esteja interessado na minha continuidade, eu tirar o FAA, se possível o FA Pro na Estónia, e depois quando voltar já com outro currículo, outro estatuto e por uma porta um bocadinho diferente. Para voltar, a curto e médio prazo, teria de ser um bom projeto de campeonato de Portugal, Liga 3, menos do que isso não pondero voltar tão cedo. E depois desta passagem por Viana, voltas, se calhar, só lá para o final do campeonato, não é?
Nós vamos ter agora em setembro vamos ter paragens para as seleções nacionais novamente. Então poderá haver aí uma janela de oportunidade. Provavelmente uma semaninha consigo vir a casa e depois é no final do campeonato, no final de novembro, passar o Natal em casa. Ok. João Abel Cruz, obrigado. Foi nosso convidado nesta emissão do Viena Cidade do Desporto a falar-nos um bocadinho desta sua experiência na Estónia, a aventura que se iniciou no início de 2026 e que vai ser concluída também no final deste ano civil. Portanto, ficamos aqui a conhecer um bocadinho aquilo que tem sido esta experiência do João Abel Cruz como técnico adjunto do Flora, o atual campeão da Estónia. XFM Sportzone. Ficamos a conhecer um pouco do percurso de João Abel Cruz ao serviço do Flora da Estónia, o campeão estoniano que se prepara para participar nas preliminatórias da Liga dos Campeões. João Abel Cruz que vai continuar na Estónia, pelo menos até o final desta temporada, que termina apenas no final do ano de 2026. É um campeonato que tem, digamos, condições diferentes, uma vez que decorre durante o ano civil, ou seja, arrancou no início de 2026 e termina só em novembro deste ano. Vamos também, nesta reta final do Viena Cidade do Desporto, deixar aqui nota de outras modalidades e outros destaques. O futebol está, nesta altura, de férias, praticamente, embora, a nível do futebol, há essa nota que é importante aqui deixar, é que o Lessa conquistou na quarta-feira, no dia de Portugal, dia 10 de junho, conquistou a edição 2025-2026 do Campeonato de Portugal. A formação Lessa venceu na final, disputada no Estádio Nacional, a formação do Vitória de Sernás na marcação de grandes penalidades. Depois de um jogo equilibrado, a equipa do Lessa marcou primeiro por Nesanza, a equipa do Vitória de Sernás empatou na segunda parte a um golo, o jogo foi para prolongamento, não houve golos no tempo de prolongamento e, por isso mesmo, o jogo seguiu para grandes penalidades. Aí o Lessa foi mais eficaz, marcou 4 das 5 grandes penalidades. O conjunto de Sernás apenas conseguiu concretizar 2 das 4 penalidades que converteu, ou que tentou converter, e por isso mesmo, no final, 4-2 para o Lessa, que assim tem o pleno nesta temporada, apesar de não ter ganho a primeira fase da competição, foi ganha pelo Rebordosa na Série B, mas conseguiu vencer a fase de subida, marcou presença na Taça de Portugal, na final da competição, na final do Campeonato de Portugal, e a formação comandada por Mica a conseguir então este título de campeão de Portugal na temporada 2025-2026. Em termos futebolísticos, a partir de agora vai-se naturalmente voltar a página para o Campeonato do Mundo, que já arrancou esta quinta-feira, mas no que diz respeito ainda ao futebol, as equipas vão se preparando para a temporada 25-26 e olhando para o Sport Clube Vianense, toda a gente vai seguindo com alguma atenção aquilo que se vai decidindo no Sport Clube Vianense para a temporada 2026-2027, em que o Vianense vai estar a disputar a Liga 3. A SAD do Sport Clube Vianense já anunciou 2 renovações, 4 saídas. Gabi, o capitão Gabi e o lateral esquerdo Henrique Brito renovaram os seus compromissos com o clube e por isso mesmo vão continuar ao serviço do Sport Clube Vianense na próxima temporada. Quanto a saídas, para já 4 foram comunicadas pela SAD do Sport Clube Vianense. O guarda-redes André Pinto, o central Rovira, o médio japonês Araki e também o avançado Salio Só foram os 4 nomes já conhecidos que foram dispensados pelo Sport Clube Vianense e que não vão continuar ao serviço da formação de Viana do Castelo. Também já se sabe que Filipe Mesquita vai continuar no comando técnico da formação de Viana do Castelo. Ele já tinha renovado anteriormente o compromisso com o clube para 2026-2027 e, portanto, nas próximas semanas, na próxima semana, nas 2 próximas semanas, deveremos ficar a conhecer mais nomes que vão integrar o plantel do Sport Clube Vianense para a temporada 26-27, recordando que a temporada vai arrancar no início do mês de julho, uma vez que o campeonato, a Liga 3, vai começar já em 8 de agosto. É para essa data que está marcada
a primeira jornada da competição. Portanto, na próxima semana vamos naturalmente trazer aqui também novidades em relação ao Sport Clube Vianense. No Hóquei em Patins, já aqui deixamos nota na abertura da nossa emissão, que finalmente foi conhecida a data, próxima sexta-feira, portanto de hoje a 8 dias, às 22h30, hora do continente, 21h30 nos Açores, vai jogar-se a segunda mão da final do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2ª Divisão. No jogo da primeira mão, realizado no pavilhão José Natário, a Juventude de Viana ganhou por 2-1. Recordo que a Juventude de Viana já esteve há 15 dias na Ilha do Pico, conseguiu aterrar nos Açores, mas as bagagens, com todos os eventos, não conseguiram chegar à Ilha do Pico e por isso mesmo a Juventude de Viana acabou por regressar ao continente. Esteve quase 2 semanas à espera de uma decisão que finalmente foi conhecida e a Juventude de Viana vai então viajar na próxima semana para os Açores, para a Ilha do Pico, onde na próxima sexta-feira, às 22h30, hora continental, vai ter essa partida no pavilhão de desportos da Candelária, na Ilha do Pico, para decidir quem será o campeão nacional da 2ª Divisão nesta temporada 2025-2026. Recordo que a primeira mão também já teve um atraso porque estava marcada para 23 de maio, apenas se realizou a 25 de maio, uma vez que o Candelária, na altura, por razões climatéricas, também não conseguiu viajar para o continente e por isso mesmo o jogo teve que ser adiado por 2 dias, mas finalmente realizou-se a 25 de maio com essa vitória da Juventude de Viana por 2-1. Agora vamos ter o jogo para tudo decidir nesta temporada 25-26. Recordando, só para concluir, que as duas equipas já se encontraram este ano para a Taça de Portugal, em que acabou por sorrir a vitória à formação de Viana do Castelo. A Juventude de Viana, na altura, eliminou o Candelária nos Açores e, portanto, conseguiu vencer essa partida e acabou por seguir, na altura, para os quartos de final da Taça de Portugal. Espera-se que possa conseguir desta vez o mesmo resultado. No voleibol, as notícias não são agradáveis. A equipa o Voleibol Clube de Viana acabou por decidir acabar com a equipa de séniores femininos. Isto praticamente no dia em que se assinalou o 31º aniversário do clube, foi no dia 10, no feriado, 10 de junho, após, na época desportiva 25-26, ter conseguido a manutenção no Campeonato Nacional da 2ª Divisão de séniores femininos. A direção, liderada por Paulo Alves, decidiu não continuar com o projeto da equipa feminina para a temporada 26-27. Não estavam reunidas as condições, segundo a direção do VCV, para continuar com este projeto. A decisão surge também numa perspectiva de reorganizar o clube, sobretudo apostando mais na formação, ou seja, nas equipas ou nos escalões de base, para tentar fomentar a prática da modalidade. Recorde-se que também a equipa masculina teve uma época positiva com a subida à primeira Divisão Nacional. Isso irá obrigar o clube a ter maiores encargos com a equipa masculina e poderá também ser um fator a levar em linha de conta para esta decisão de não continuar com o projeto da equipa feminina no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Em breve iremos naturalmente também ter a possibilidade de falar com o Paulo Alves para tentar perceber exatamente quais são as ideias do VCV para a nova temporada, olhando para a primeira Divisão Nacional e também para esta decisão de não manter com o projeto da equipa feminina. Ainda nota para, neste caso, um atleta, um canoísta, Lucas Jacob, canoísta do Dark Kayak Club, está nesta altura, está este fim de semana a representar Portugal na Taça do Mundo de Canoagem Slalom, cuja terceira etapa se realiza em Augsburgo, na Alemanha.
Após esta competição na Alemanha, Lucas Jacob regressa aos Estados Unidos para disputar o Campeonato do Mundo de Canoagem Slalom em Oklahoma, prova que poderá ser determinante na caminhada rumo à qualificação para os Jogos Olímpicos. Uma boa notícia para a canoagem vienense, neste caso para este atleta do Dark Kayak Clube. Ainda no hóquei em patins também uma nota para a Escola Desportiva de Viana, que se sagrou no passado fim de semana campeã nacional feminina de sub-15, ou seja, a equipa feminina a conseguir o título nacional. Em Turquel, a aldeia do hóquei, a formação vianense venceu o Bulicame por 1-0 após a marcação de grandes penalidades e aí está a equipa feminina a conquistar então este título no escalão de sub-15. Está de parabéns a Escola Desportiva de Viana por esta aposta na equipa feminina e por este título no escalão de sub-15. Este sábado, realiza-se a partir das 5 da tarde em Viana do Castelo mais uma edição da corrida Porto de Viana, com um percurso de 10 km de corrida ou 5 km de caminhada. A corrida Porto de Viana é uma prova organizada pela APDL, Event Sport e também pelo Centro Cultural e Desportivo da APDL. Tem como madrinha a campeã mundial da maratona Manuela Machado. É uma prova que vai realizar-se este sábado a partir das 17 horas e que vai ter início e final junto à Praça da Liberdade e, portanto, é ali que se vai centrar toda esta atividade na tarde deste sábado em Viana do Castelo. Ainda uma nota para o Viana Taurino Clube, mais um clube a ter sucesso nesta temporada 25-26, o Viana Taurino Clube, que conseguiu a subida à primeira Divisão Nacional de Bilhar Pool e, simultaneamente, sagrou-se também campeão nacional da segunda Divisão. Venceu na final da competição o Beira-Mar e segue então para o primeiro escalão do Bilhar Nacional, Bilhar Pool, numa equipa onde se destaca Henrique Correia, um dos nomes mais importantes do bilhar a nível nacional. Está, por isso mesmo, de parabéns o Viana Taurino Clube e não poderíamos deixar de fazer referência a esta coletividade que tem sido importante no panorama do desporto e não só do desporto em Viana do Castelo. É assim com esta referência que terminamos esta emissão do Viana Cidade do Desporto, nesta sexta-feira, em que tivemos como convidado João Abel Cruz para nos falar do seu trajeto na Estónia, ao serviço do Flora, em que conquistou a Taça da Estónia e vai agora avançar para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, nesta temporada 26-27, o Flora que também ainda está a defender o título conquistado no ano passado. É assim que terminamos. Nesta sexta-feira, vamos voltar de hoje a 8 dias, como sempre, entre as 21 e as 22, nos 90.8 da Rádio Jace e sempre que o quiser ver através das plataformas digitais. Boa noite e bom fim de semana. Jace FM,